a Jesus de Nazaré. Dizem que falando está ao mundo pecador. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Seu exemplo aqui deixou, semeando muito amor. Hoje eu devo decidir entregar-me ao Senhor. Ele fala ao coração, hoje escuta sua voz. Salvação a ti dará e feliz sempre serás. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus. Jesus de Nazaré. Sim, ele virá outra vez para levar-nos para o céu, onde não mais haverá nem tristeza, nem mais dor. Sim, ele virá outra vez, vamos ser-lhe sempre fiéis, pois habitaremos com Jesus, o nosso Rei. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus. Jesus de Nazaré, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré.
Olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso culto, nesse encontro especial online. E temos aqui uma série sobre os ensinos de Jesus. Hoje é um dos temas ensinados por Jesus e, curiosamente, esse é um dos assuntos que ele mais abordou. É o segundo assunto que Jesus mais tratou. E eu quero te convidar para que, a partir da palavra de Deus, possamos aprender um pouco mais do que, por meio de Jesus Cristo, Ele tem para nós nessa noite. O estudo que fazemos aqui online é o mesmo estudo presencialmente na igreja. A diferença essencial é a proximidade, além do que ali nós podemos ter interação. Perguntar, responder, tirar dúvida, bem participativo, aos moldes de uma lição geral de escola sabatina. Essa é a proposta, para que tenhamos mais inclusividade, as pessoas terem a sua inclusão, participar e Deus ser louvado por isso, ok? Se você gostar desse vídeo, envie para um amigo que precisa conhecer de Jesus, pois por meio de um contato missionário uma pessoa pode ser resgatada e salva para o reino de Cristo. Vamos orar antes de estudarmos o tema dessa noite? Oremos então. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque a Tua palavra é pura, é inspirada, é útil para o ensino. E ela, nesse momento, pode nos mostrar o que precisamos aprimorar, crescer, desenvolver e, quem sabe, até uma mudança de atitude. Portanto, conduza-nos à Tua verdade. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Obrigado por esse encontro e pelas pessoas que estão conosco. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos para a projeção do tema de hoje. Estamos prosseguindo com a série Ensinos de Jesus. Ou seja, vamos estudando ao longo dos domingos à noite o que Jesus tratou e como ele lidou com alguns assuntos que estão relacionados à caminhada cristã. O tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Quando Jesus esteve nessa terra, como ele abordou o tema do dinheiro? As riquezas, os talentos, os recursos. Qual a cosmovisão de Jesus Cristo sobre os recursos que uma pessoa pode ter, pode obter, como empreender, como se manter espiritualmente vivo, forte. Temos aqui uma ilustração de um anzol, um anzol gigante e uma nota aqui de alguns dólares, $100. E aqui uma pessoa atrás desse dinheiro. Aqui é uma simbologia de que para muitos o dinheiro é uma isca. Para muitos o dinheiro é uma tentação. Assim como o peixe morre pela boca, muitas pessoas morrem pelo dinheiro. Alguns por muito, outros por pouco. Mas a verdade é que muitas pessoas têm lutado e têm ido nas profundezas para obter recursos e que muitas vezes nem precisava tanto para sobreviver, com qualidade. O dinheiro foi o segundo tema mais abordado por Jesus. Exemplo, a parábola dos talentos fala de recursos? Fala. A parábola da dracma perdida fala de recursos? Fala de uma única moeda. A história da viúva pobre com 2 moedas, o jovem rico, ele abandona Cristo por causa das riquezas. Você tem a história do filho pródigo, que tem a ver com riquezas. Então, Jesus tratou, dialogou, discutiu com pessoas, em forma de debate, sobre o uso do dinheiro. E esse tema foi um tema muito recorrente. Ele só perde para um tema, que é o tema da salvação. O principal tema que Jesus abordou foi como o ser humano é resgatado, como o ser humano tem um plano de redenção por meio da Trindade. Agora, o assunto financeiro é um assunto que Jesus também trabalhou. Ora, se Jesus trabalhou tanto esse assunto, deve-se reconhecer a sua relevância. Cristo aprovou a devolução dos dízimos? Olha o que diz Mateus 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei:
a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então Jesus ele faz uma repreensão aos fariseus e até os chama de hipócritas. Por quê? Porque eles eram fiéis em devolver o dízimo. Devolviam o dízimo até da hortelã, quer dizer, se uma hortelã tivesse 10 folhas, uma se tornaria dízimo. O endro, o cominho, né? O cominho é um tempero. Ou seja, de coisas mínimas eles eram muito fiéis. No entanto, havia alguns preceitos, são 3. A justiça, a misericórdia e a fé, eles eram muito falhos. E aí Jesus ele comenta, né? Você devias fazer estas coisas, quais coisas? A justiça, a misericórdia e a fé. Sem o que com o dízimo? Sem omitir aquelas. Então, Jesus, quando ele fala não é para omitir, ou seja, é para continuar praticando o dízimo. A questão é que você faz uma coisa boa e faz outras ruins, mostra que é ainda preciso um crescimento espiritual. É necessário um aprimoramento. É necessário uma lapidação que só Cristo Jesus pode fazer na minha e na sua vida. Então, nessa noite, estamos tratando o assunto de dízimos e ofertas. Qual o primeiro exemplo na Bíblia de alguém devolvendo o dízimo? Quem será que foi? Será que foi o povo de Israel no deserto? Será que foi um patriarca? Será que foi um rei? Será que foi um sacerdote? Quem é o primeiro indivíduo? Bom, tudo tem a ver com Gênesis, né? Que é o primeiro livro da Bíblia. Vamos lá no capítulo 14, verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abrão devolve o dízimo para o sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque era o representante de Deus. Abrão, portanto, de tudo que ele possuía, ele devolve o dízimo. Então, quem é o primeiro personagem na Bíblia que reconhece que tudo pertence a Deus e uma parte deveria ser devolvida? Abrão. O que é o dízimo? O dízimo representa a 10ª parte de nossas rendas. Aqui nós temos um gráfico do tipo pizza e 10% é uma parte em 10 ou 10 partes em 100. O indivíduo que recebe 100, ele devolve 10. O indivíduo que recebe 1.000, ele devolve 100. Dízimo não é 15%. Dízimo também não é 8%. Há alguns que falam, não, aqui você não precisa doar oferta, mas cobra 20% de dízimo. Outros falam, aqui a gente não explora, o dízimo aqui é 5%. Esse não é o conceito nem da etimologia da palavra, tampouco do conceito bíblico do que representa dízimo. Então, quando você reconhece que a sua produção, seja da agricultura, né, que você tem um campo de trigo, seja a sua produção prestador de serviço, comerciante, agricultor, profissional liberal, seja qual for o seu ramo de atuação, você pode ser fiel a Deus. A questão é que na antiguidade nem sempre você tinha cédulas, as moedas. Então, quando alguns devolviam o trigo, a hortelã, o endro, o cominho, é porque esse era um sistema de permutas, de trocas, muito aceito e recorrente na sociedade. Hoje é por meio do dinheiro. Como o dízimo era usado em Israel. Então, se o indivíduo ia lá e devolvia o seu dízimo, o que era feito com esse recurso? Vamos ver? Números 18, 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. A tribo de Levi foi escolhida por Deus por um ato de fidelidade. Eles foram a única tribo que não se inclinaram ante o bezerro de ouro. E Deus escolheu essa tribo para representar o sacerdócio de Jesus Cristo. E essa tribo tinha muitas pessoas. E os indivíduos que estivessem na idade do serviço, né? No começo era de 30 anos acima, depois baixou para 20.
todos esses profissionais não poderiam ter uma segunda forma de atuação profissional. Então, um levita, entre os 30, né, até sua idade de aposentadoria, ele não poderia ser um pastor de ovelhas, não poderia ter um campo de uvas e vender as uvas, ele não poderia ter uma horta, ele não poderia ter produção de gado. Ele deveria trabalhar exclusivamente para o sacerdócio. Ora, se ele ia trabalhar o tempo todo no sacerdócio, com que recurso ele poderia sobreviver e sustentar sua família? Então, aqui Deus apresenta um princípio de sustentação. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos, todos. Então, tudo que entrava era para a manutenção do serviço dos levitas. Quem eram os levitas na época? Quem servia a Deus em dedicação exclusiva. O que Paulo afirma sobre o sustento do ministério evangélico? Vamos ver? Agora, Novo Testamento. Tem pessoas que argumentam contra o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também trata do assunto do dinheiro, e muito. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então aqui não é um pedido de Deus, aqui é uma ordem de Deus. Quem prega o Evangelho em dedicação exclusiva, ele deve viver dos recursos do Evangelho. A Bíblia apresenta essa fundamentação. Os levitas eram responsáveis pelo serviço religioso no templo, no Antigo e no Novo Testamento. Durante o período de Salomão, quando ele constrói o templo, chegou a ter um número de 38 mil levitas trabalhando no templo. 38 mil pessoas. Você já pensou? Então você tinha indivíduos ali que apresentavam sacrifícios, tinha Asaf e seus filhos e um grupo que trabalhava com ele que eram coristas, ou seja, eram músicos. Nessa imagem você pode ver alguns com harpas, né, tangendo harpas. Então esses indivíduos aqui com harpas, eles não apresentavam ovelhas, não recebiam ofertas, só tocavam instrumentos. O trabalho deles era unicamente a música. Então, cada departamento do templo era recebido por levitas. Ali não tinha pessoas da tribo de Simeão, da tribo de Manassés, de Efraim, de Zebulon, Naftali, ninguém. Única e exclusivamente os levitas. E no auge da quantidade, houve até 38 mil. A pregação do Evangelho, ela precisa de recursos, é uma necessidade. Você vai enviar uma carta, vai gravar um vídeo, vai produzir, é preciso recursos. Você não consegue comprar uma câmera, comprar um papel, comprar uma gráfica, comprar dispositivos, né, para poder divulgar o Evangelho de forma gratuita. Se a moeda vigente são as cédulas, né? No caso do Brasil, o dinheiro é o real. Além do dízimo, o que mais devemos trazer ao Senhor? Vamos com Salmos 96, verso 8. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Duas coisas importantes para nós em tempos de pandemia. Primeira, trazer oferendas, ou seja, ofertas a Deus. Segundo, entrai nos seus átrios. Quer dizer, a adoração tem a ver com as ofertas que eu levo e com a minha própria presença na casa de Deus. Então, uma adoração ela é completa na medida em que é possível. Sendo possível, é uma necessidade, é uma urgência. O adorador ir até a presença de Deus. Malaquias 3, verso 8. Uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, há duas maneiras de se roubar a Deus. Sim, há nos dízimos, quando uma pessoa recebe o seu sustento e não devolve o que pertence a Deus. Essa é uma maneira. Segunda maneira, não devolvendo a oferta.
Há pessoas que são muito fiéis em devolver o dízimo. Ele nunca falhou, mas muitas vezes ele não devolveu a oferta. Há outros que eles não devolvem o dízimo. Fazem caridade, constroem igreja, fazem um monte de coisa aos olhos humanos admiráveis. Eles empregam suas ofertas para ajudar o órfão, a viúva, o faminto, mas não devolvem o dízimo. Então há duas maneiras possíveis de roubar a Deus: ou com o dízimo, ou com as ofertas, ou as duas juntas. São as possibilidades estabelecidas. O que são ofertas? Expressam nossa gratidão por tudo que Deus nos dá. Então, as ofertas, elas demonstram quanto grato eu sou e você é a Deus. Para Jesus, qual é a essência da verdadeira oferta? Vamos ler agora alguns versículos. Lucas 21, verso 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. O gasofilácio era como se fosse uma caixa e ali se lançavam as ofertas, moedas e os recursos. Verso 2. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Verso 3. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Aqui ele está falando em módulo, numericamente? Não. Aqui ele está falando a nível de qualidade, a nível de intencionalidade. E o verso 4, Jesus conclui a afirmativa: porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aos olhos humanos, nós não sabemos qual a intenção das pessoas quando devolvem o dízimo ou a oferta. Nós não podemos nem mesmo analisar isso, porque essa é uma análise que pertence somente a Deus, que é o julgamento. Mas Jesus tinha natureza divina. Ele tinha condições de julgar e poderia. Além do que, Jesus era onisciente. E ele sabia quem tinha muito e quem tinha pouco. Jesus sabia o que estava além dos estereótipos. E ali, os que tinham com fartura doavam em quantidade, mas doava de uma forma que não lhe faltava. A mulher, contudo, embora muito pobre, ela doou todo o seu sustento. O que é doar todo o seu sustento? É comprometer a sua subsistência. Mas para que isso aconteça é necessário um exercício de fé. Essa fé, nas entrelinhas dos seus atos, chamou a atenção de Cristo. Aqui temos uma imagem que demonstra, essa mulher e as 2 moedinhas. Qual sentimento devemos ter ao entregar os dízimos e as ofertas? Vamos a 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O que é ter proposto no coração? Você decide espontaneamente. O que? A oferta. Porque o dízimo já é estabelecido. Não com tristeza ou por necessidade. Se for para doar por tristeza ou por uma necessidade de ter ali no checklist da igreja os membros que são dizimistas e ofertantes, não é isso que Deus quer. Mas então qual é o motivo? Porque Deus ama a quem dá com alegria. O amor de Deus está naquele que doa seu dízimo, seu pacto, sua oferta, com alegria. Alegria por quê? Porque tudo vem de Deus. Se tudo vem de Deus, logo nós podemos reconhecer que sem Ele nada seríamos. A gratidão começa na infância. Pode-se ensinar uma criança, um juvenil a ser fiel a Deus, a utilizar bem os seus recursos? Pode, desde pequeno. Portanto, chegamos à parte final do nosso estudo e aqui um apelo. Você tem usado bem os seus recursos? Você tem sido sábio? Você tem usado de uma forma equilibrada? Que Deus te dê sabedoria para ser fiel no dízimo e na oferta, mas também muita sabedoria em administrar a maior parte dos recursos que você tem. Porque não adianta ser fiel a Deus, mas
a outra parte, a maior parte dos recursos, torar rapidamente e depois depender de ajuda, sabendo que se tinha recurso suficiente para a sobrevivência. Cuidado para não se endividar, cuidado com os empréstimos, cuidado em tomar emprestado e cuidado também para quem emprestar, cuidado com os juros. A Bíblia condena o juro para quem de fato precisa. Cuidado com o amor ao dinheiro, cuidado com o consumismo exacerbado, cuidado para não ser uma pessoa que ama mais o que se tem do que as pessoas. Cuidado para não dar prioridade tanto ao trabalho secular e esquecer o trabalho missionário. Tem pessoas que acordam de madrugada para obter o sustento, mas para Deus ele não pode sair sábado à tarde, meia hora para distribuir um livro, um folheto, não pode fazer nada. Mas para o sustento ele viaja, ele pega dinheiro emprestado no banco, ele faz tudo. Quer dizer, o coração da pessoa está nas riquezas. Está naquilo que ele gosta, na multiplicação, no capital. Portanto, nessa noite Deus nos chama para repensar como estamos investindo o nosso tempo e os nossos talentos. Que Deus nos dê sabedoria, equilíbrio. E se em algum ponto temos falhado, como reconheceu Zaqueu, que possamos devolver a Deus aquilo que não foi devolvido ainda. E então chegamos à pergunta final dessa noite. Minha decisão. Aceito que os dízimos e as ofertas fazem parte do plano divino para a manutenção de sua obra e decido, de hoje em diante, devolver de forma sistemática meus dízimos e minhas ofertas. É seu desejo ser fiel a Deus? Amém por isso. Quero te convidar agora a ver esse clipe muito bonito e na sequência nós vamos orar ao nosso Deus. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. A fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó
amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor. Prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Lindo clipe, não é mesmo? Agora eu quero te convidar para nós orarmos e pedirmos a Deus sabedoria para que a nossa semana seja abençoada e que a nossa decisão de sermos fiéis a Deus no dízimo, na oferta e no outro grande percentual que pertence a nós mesmos, que Deus nos dê sabedoria para usar bem o recurso, para viver bem, para realizar sonhos e para que a nossa família seja abençoada com os talentos materiais que Deus nos concede ainda nesse mundo. Oremos. Maravilhoso Senhor Deus, muito obrigado pela reflexão, pelo estudo, pela adoração que tivemos nessa noite. Há muitas pessoas que ainda não podem estar em tua casa porque estão cuidando de outras, porque não têm condições de um deslocamento, depende de outras pessoas para se deslocarem. Há pessoas que estão na zona de risco. Sobre essas pessoas que de fato não podem, eu te suplico uma bênção especial e que a tua graça os cubra de bênçãos. No entanto, Senhor, eu te suplico que toque no coração de pessoas que não têm da sua casa por negligência, por indiferença, por afastamento do coração das coisas sagradas. Chame-o, Senhor, enquanto a porta da graça está aberta e que mais uma vez o Espírito Santo possa o incomodar. Nessa noite estudamos sobre o uso do dinheiro. Nos dê sabedoria, Senhor, porque o inimigo ele não dorme. É dia e noite preparando tentações para que sejamos escravos do pecado. E um dos pecados, o uso indevido dos recursos. Nos dê sabedoria, Senhor. Temos luz, temos a Tua palavra, temos os conselhos de Ellen White e queremos viver como pessoas sóbrias, utilizando bem os recursos para o bem da nossa igreja, da nossa família e de nosso próprio crescimento profissional, intelectual e moral. Conduza-nos em Teus caminhos e nos dê uma semana segura ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém. Eu te lembro que no dia 31 de outubro, último sábado desse mês, nós teremos o Impacto Esperança. Nós teremos um culto entre as 9 da manhã e as 10 da manhã na igreja, um culto reduzido, sintetizado, e às 10 da manhã nós vamos sair para distribuir os livros nos bairros ao redor da igreja. Você é convidado. Caso você queira comprar livros para você distribuir no seu trabalho, na sua vizinhança, que não necessariamente vai ser no dia do impacto, você pode comprar os livros. Pode me procurar pessoalmente na igreja e se não for nas horas do sábado, você pode pagar e levar quantos livros desejar. Ok? Agora, os livros que a igreja comprou não vão ser doados para você entregar
enquanto viaja, para onde você quiser levar de uma forma mais individual, entendeu? Vai ser uma entrega coletiva no dia 31 de outubro. Portanto, fica o convite para você se preparar para o evento nesse Dia do Impacto Esperança de 2020 e também, se desejar ter um plano individual missionário particular da sua família, eis a oportunidade. Você pode comprar 100, 200, quantos livros desejar, o custo é R$1, tá bom? Entendido? Combinado? Então que Deus nos abençoe. No dia 31 de outubro nós estaremos saindo para o Impacto Esperança desse ano. Vamos orando para que Deus nos dê sabedoria e vamos lendo o livro também, para que esse livro nos enche de bênção e possamos compartilhar aquilo que nós já recebemos. Amém? Deus o abençoe e tenha uma boa semana. Tchau, tchau.